sim, Vitor, e aí, dieta low carb emagrece mais, perde mais gordura, realmente é uma ótima estratégia para emagrecimento? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma das maiores revisões sistemáticas que buscou responder esse teu questionamento. No caso, foi um estudo publicado em 2017 pelo professor Kevin Hall. Galera, quem não conhece Kevin Hall, né, o pessoal que gosta de estudar um pouquinho mais, sabe que o Kevin Hall é um dos maiores pesquisadores com relação a estratégias dietéticas para emagrecimento, principalmente com relação ao consumo de carboidratos. Ele selecionou 32 estudos que tinham, né, alimentação controlada. Como assim? Ele pegou, galera, só os melhores estudos, aqueles estudos onde os pesquisadores davam a própria dieta para as pessoas seguirem, né? Não é aquele, segue isso aqui. Não, eles davam a dieta, né? Eles controlavam até essa variável que é super importante. Então percebam que não é qualquer revisão sistemática. Fornecia todas as refeições. Não, então isso aqui não é uma revisão sistemática qualquer, né? No caso, eles selecionaram 563 pessoas, tá? Eram dietas isoproteicas, como assim? Pessoal, agora a gente vai falar sobre... Lu, corta aqui para geral, rapidinho. Agora, pessoal, a gente vai falar o seguinte. Quando vocês estão lendo os artigos científicos, vocês vão se deparar com todo tipo de informação. Que dieta low carb ajuda, que dieta low carb atrapalha. Mas o principal fator que a literatura mostra, que aqueles estudos, né, que mostram um efeito positivo da low carb sobre emagrecimento, geralmente é porque a pessoa consome menos carboidrato e mais proteína. Sempre tem mais proteína quando as pessoas estão seguindo low carb. E aí, foi porque baixou o carboidrato ou foi porque aumentou a proteína? Então nós precisamos controlar até mesmo esse fator de confusão. Então o que foi que eles fizeram? Eles selecionaram apenas estudos onde o consumo proteico era igual. Então realmente isso aqui é o nível mais alto, né, de evidência e de controle de variáveis. Pode contar pro slide. É mais ou menos assim, ó, Lu. Quando se você jogar lá no PubMed que dieta low carb funciona, você vai achar. Se você botar que dieta low carb não funciona, você vai achar. Né? Então você tem que... em qual acreditar, né? Qual acreditar. E é aí que você tem que mergulhar na metodologia, né? Mas se você não quiser fazer isso, é só acompanhar aqui na Health. A gente faz isso por você. É com o maior prazer do mundo. Então, beleza, galera. Então, vamos seguir. Então, pronto. Muito importante, né? Eles controlaram uma importante variável que é o consumo proteico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no resultado dessa meta-análise, né? No caso, eles perceberam uma mínima vantagem, mas na verdade para uma dieta low fat, né? Baixa em gordura e rica em carboidratos. Mas uma vantagem, uma vantagem mínima, galera. Foi uma vantagem de 16 gramas de gordura. Isso aqui é irrelevante quando a gente está falando de composição corporal. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, o que é que realmente vai importar? A restrição calórica e o consumo proteico. A questão da quantidade de carboidrato não vai fazer diferença nenhuma para a grande maioria das pessoas, salvo algumas exceções que a gente vai comentar ao longo dessa aula. Tranquilo? Ah, Vitor, mas ainda não acredito no que tu está me falando. Pois então vamos trazer outro estudo também que foi muito interessante, que foi publicado nada mais nada menos pelo JAMA, um dos maiores papers, né, de revista científica do mundo todo. Eles pegaram 609 adultos, uma galera que tinha sobrepeso e obesidade, e essas pessoas foram estudadas por um ano, né? Um grande período de acompanhamento. Todos esses obesos faziam uma restrição calórica algo em torno de 500 calorias, tá? Só que aí metade desses obesos seguiam uma dieta low fat, high carb, tá? Alto consumo de carboidrato. Outra metade seguia uma dieta low carb, com 30% de carboidrato, beleza? E eles viram, pessoal, que nesse estudo não teve diferença significativa nessa variação dos macronutrientes sobre perda de peso e também alguns polimorfismos específicos não influenciaram no resultado desse estudo. Como assim, Vitor? Agora tu falou aí tailandês para mim. Galera, isso aqui basicamente foi o que eles fizeram. Eles fizeram análise genética dessas pessoas. E sabe aquele teste genético que diz, você metaboliza mal carboidrato, então você tem que seguir uma dieta low carb. Essa galera não emagreceu mais seguindo a dieta low carb, então esse aparato genético não influenciou em nada no resultado desse estudo. É muito interessante a gente comentar isso aí, né? Porque às vezes o paciente faz um teste genético e a gente faz tudo que o laudo genético mostra, só que às vezes isso aqui é meio que irrelevante, né? Foi só um grande gasto adicional e irrelevante. O epigenético é muito mais importante, né? Com certeza, o ambiente faz total de importância, tá bom? Então tem até estudos mostrando aí que, foi até o Vitor que já comentou comigo certa vez que
Tem estudos mostrando que pessoas cetoadaptadas, né? Que são indivíduos que já estão há mais de 12 meses aí, 30 meses, né, Vitor? Se eu não me engano, galera, foi mais de 36 meses, né, seguindo dieta cetogênica. 36 meses seguindo dietas cetogênicas, consegue metabolizar realmente melhor gordura e pior carboidrato, né? Mas aí são indivíduos cetoadaptados, que viveram num ambiente onde eles consumiam muito mais gordura do que carboidrato. Então, por isso também a importância de muitas vezes você ir aumentando o carboidrato gradativamente, né, Vitor? Uhum. Quando eu pego ali, a gente tem também estudos da grande Amy Burke também, né? Quando a gente fala de... Louise Burke. A Louise Burke, que é quando a gente fala de metabolização de carboidrato, né? Então, dietas low carb realmente pioram a metabolização de carboidrato do indivíduo, mas não é geneticamente falando, né? É justamente... A nível de expressão gênica mesmo. A nível de expressão gênica do ambiente, né? Pelo fato de ele estar comendo pouco carboidrato. Mas quando ele vai aumentando o consumo de carboidrato, ele vai melhorando a oxidação de carboidrato de novo. Mas é que eu acho que merece uma aula à parte, né? Porque pra gente falar sobre periodização nutricional, low carb, high carb, isso aqui já merece talvez até mesmo outra aula, né, Davi? Nutrição esportiva, né? Que essa aula aí tu já sabe ela de cabeça, galera, né? a gente tem uma aula aqui de periodização nutricional no esporte que vocês precisam assistir, viu? Tá sensacional e a gente logo menos vai trazer aqui pra vocês. Não dá spoiler não, vamos continuar aqui a nossa aula de composição corporal, beleza? Mas galera, teve um resultado muito interessante quando a gente tá falando do consumo de carboidrato, que foi o seguinte: aquela galera que seguiu uma dieta low carb, eles tiveram alterações mais favoráveis sobre o HDL e triglicerídeo. Então percebam, a dieta low carb ela também tem o seu potencial terapêutico. Tá, Vitor, qual seria esse potencial terapêutico? Melhorar o HDL, claro, já que você reduz carboidrato, geralmente aumenta a gordura. Você não vai aumentar de gordura saturada, você vai aumentar de mono e poliinsaturadas, tá? Então, a dieta low carb pode melhorar o HDL e reduzir os triglicerídeos. São dois importantíssimos, né, fatores de risco cardiovascular que podem ser modulados pela dieta cetogênica ou pela dieta low carb. Então, a dieta low carb bem prescrita pode sim melhorar a saúde cardiovascular do seu paciente, contanto que seja feito de maneira adequada, beleza? Então, o que nós conseguimos mostrar aqui? Dieta low carb pode ser uma estratégia interessante em casos específicos, né? Mas não quer dizer que ela é a melhor opção para todo mundo. Ela tem sua aplicabilidade em momentos específicos e para algumas pessoas específicas também. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre um estudo importantíssimo que isso vai servir bastante para basear a nossa conduta, né? Principalmente com relação à prescrição de carboidratos. E eu vou explicar um pouquinho desse estudo publicado pelo Jornal Americano de Nutrição Clínica lá em 2017. Eles pegaram 3 estudos enormes publicados na Europa e eles queriam avaliar o seguinte: será que a glicemia de jejum e a insulina de jejum são biomarcadores que podem me dar o norte de como vai ser a perda de peso e a manutenção dessa perda nos pacientes desses 3 estudos? Galera, o que foi que eles viram? Né, aqui nós temos no caso esses 3 estudos, né, que nós acabamos de comentar. Essa linhazinha que é mais cinza são pessoas que estão na faixa pré-diabética, tá? Pessoas pré-diabéticas. Essa galera, né, a pré-diabetes, ela se baseia o quê? Numa resistência à ação do hormônio insulina. Pessoas resistentes à insulina, elas recuperam mais peso após o emagrecimento com a dieta de alta carga glicêmica. Como assim? Aquelas pessoas, elas não respondem bem à insulina. E se você dá uma grande oferta de carboidrato para quem não responde bem à ação desse hormônio, faz aquela pessoa ganhar mais peso. Então aqui o que é que a gente já está começando a fazer? Personalizar a ingestão de carboidratos de acordo com alguns valores de exames laboratoriais. O que é que nós podemos tirar como... que está escrito errado, beleza, galera? O que é que nós podemos tirar como conclusão desse estudo? A glicemia de jejum e a insulina de jejum são importantes biomarcadores associados ao quê? Ao sucesso na perda de peso e também na sua manutenção. Como assim? Pacientes diabéticos ou pré-diabéticos são mais susceptíveis a recuperar peso ao consumir uma dieta de alta carga glicêmica. Ou seja, não tem por que botar muito carboidrato em quem não responde bem ao carboidrato. E o oposto é verdadeiro. Como assim? Indivíduos sensíveis à insulina têm mais benefício a consumir uma dieta rica em carboidrato. Se o teu paciente responde bem à insulina, isso você pode pedir proglicemia de jejum, insulina de jejum, índice Romain-R. Se o teu paciente ele tem uma boa resposta à insulina, dê carboidrato. Ele vai ter mais resultado. Como assim? Por que que isso aí acontece? Galera, uma das várias funções da insulina
é justamente atuar aqui no núcleo arqueado, né? E o que é que a insulina vai causar? Uma redução do consumo energético e um aumento do gasto energético. Se eu causo uma redução do consumo e um aumento do gasto, o que é que acontece com o peso? Ele cai. Galera, isso é notório. Já vi várias e várias vezes, inclusive várias e várias pessoas que trabalham aqui com a gente, né, Davi? Chegaram com esse medo excessivo de carboidratos. Eu peguei o exame, eu vi que a pessoa respondia bem à insulina e eu dizia, cara, come carboidrato, come carboidrato. A pessoa segue e é notório que emagrece, né, Davi? Eu já vi várias e várias, não vou citar nomes, mas uns 5 pessoas assim eu já conheço. Tu tem alguma história disso aí pra contar, cara? Cara, com certeza. Por isso que muita gente... E assim, na verdade, o que acontece é que a maioria das pessoas que tem um estilo de vida desequilibrado, na verdade, não tem uma resposta tão boa à insulina. Mas aquilo ali é muito momentâneo, né? Porque naquele momento ela tá com consumo muito alto de gordura saturada, consumo muito baixo de fibra, tá com desbiose intestinal, tá acima do peso adequado, e aí naquele momento ela tá com sensibilidade à insulina ruim. Então talvez não seja interessante você já começar logo com 5 gramas de carbo por quilo de peso, né? Por isso que muitas vezes eu acabo aumentando gradativamente as calorias da dieta, como eu estava explicando para vocês. A gente começa com dieta mais baixa em carboidrato, mais próximo do que aquela pessoa está consumindo, se ela está comendo muito pouco. E aí depois a gente vai aumentando gradativamente. Porque tem gente, Vitor, que na rotina come muito pouco, né? No dia a dia come muito pouco. Dia a dia comum, né? Pontualmente come pontualmente faz excessos calóricos, né? Tipo, passa o dia comendo mal, aí come uma besteira ali na quarta, aí no outro dia passa o dia mesmo comendo mal, não come nenhuma besteira. Aí na quinta come uma besteira de novo de 3.000 calorias. E aí o que acontece é que esse indivíduo ele tem uma péssima ação da insulina. Mas, porém, todavia, entretanto, né? Se você for aumentando o consumo de carboidrato dele gradativamente, que muitas vezes é 1 grama por quilo de peso, e ele tá com resistência à ação da insulina, ele vai melhorando gradativamente ali, conforme ele for melhorando o estilo de vida dele, ele vai melhorando. Com low carb, sem low carb, ia melhorar naturalmente à medida que ele enraizasse esses novos hábitos, né? Exatamente isso. E aí quando você vê que ele tá com hábitos mais saudáveis, e principalmente se ele tá conseguindo evoluir no treino, aí você pode largar a mão e começar a aumentar mesmo o carboidrato. Eu já cheguei a dietas, Vitor, com caras que treinam bem, tem um paciente meu, que é o Danilo, que inclusive ele ele faz uma consultoria de treino também com o Chico, e ele pedala de bike, ele tem um volume altíssimo de corrida, de bike. Mas no começo não era assim, ele tava começando a pedalar, tava começando a treinar musculação, era obeso, e eu fui aumentando gradativamente o seu consumo de carboidrato. Vitor hoje ele tem 12% de gordura, 12% de BF, e no caminho para ele chegar a 12%, que é um percentual de gordura praticamente atlético já, no caminho para ele chegar a 12%, ele já estava consumindo ali cerca de 6 gramas de carbo por quilo de peso. Coisa pra caramba. E agora ele tá aumentando a periodização de treino dele, a gente já tá vislumbrando aí consumir cerca de 8 gramas por quilo de peso de carboidrato. 8 aí, gramas. Performance. O Danilão, no caso, ele é atleta de endurance, né, Davi? Atleta de endurance, exatamente. Então era um cara que era sedentário e se transformou no atleta de endurance, sendo facilitado o processo, porque a gente foi aumentando as calorias. Se eu ficar sempre numa dieta restritiva, ele não tinha passado nem das primeiras fases de treino. Com certeza. Então, galera, só para frisar isso que a gente tá falando, aqui nós já podemos fazer uma estratégia de nutrição personalizada, que é ver como que tá funcionando aquele metabolismo e lapidar nossa estratégia nutricional de acordo com o que vai ser ótimo perante essas condições. Mas, claro, vamos lembrar de um fator muito importante que o Davi sempre fala aqui. Não adianta a gente passar a melhor estratégia nutricional se o teu paciente não vai seguir nada. Então, sempre tentem pegar o recordatório e evoluir aquilo ali, né? Aquela base alimentar que o paciente está seguindo. Nada de ficar impondo, a melhor estratégia é essa aqui, você tem que seguir essa aqui, pronto, acabou-se. O cara até que tenta, né? Uma semaninha, estourando 2, mas depois ele vai-se embora e pensa que dieta não é pra mim. Exatamente. E a coisa mais fácil do mundo é você calcular uma dieta com 3 gramas de carbo por quilo de peso, por exemplo, que é uma dieta que tem uma quantidade normal de carboidrato, vamos dizer assim, com uma restrição de 35% e uma boa quantidade de fibra. Hoje mesmo, estava atendendo uma paciente e ela falou justamente isso pra mim. Davi, mas sério, é isso mesmo? Vou conseguir emagrecer? A galera fica surpresa, às vezes fica até um pouquinho pé atrás, né, Davi? Era uma restrição de 35%, 3 gramas de carboidrato por quilo de peso e 25 gramas de fibra por dia. Entendeu? Então, ela... eram as mil maravilhas pra ela e pra muita gente também. Então é fácil fazer uma dieta assim que a pessoa gosta. E desse jeito você ganha vários pacientes, né? Você vai fazer a pessoa emagrecer comendo o que ela gosta. Exatamente isso. Esse é o grande lance, né? O X da é o segredo, né? Questão, né? Como é que a gente pode fazer uma dieta que o teu paciente vai gostar, que ele escolher os alimentos junto contigo e mesmo assim ele ainda vai ter resultado? Se você souber responder essa pergunta aí pra todas as pessoas diferentes que aparecem no teu consultório, você vai ser um cara completamente diferenciado. E era uma coisa que eu sempre falava, pessoal, quando eu atendia, né, com meus pacientes, é o seguinte:
Pra gente continuar seguindo um estilo de vida, nós precisamos de constância. Nós precisamos de constância para tudo. Se você quer ser rico, você precisa de constância. Aonde você quer chegar, você precisa de constância. E para ter constância, você precisa ter o quê? Prazer em percorrer aquele caminho. Então, o prazer é uma das grandes coisas que vai fazer você ter a constância, e com constância você sempre chega lá. Agora, se é um caminho que a pessoa odeia, pode ter certeza que aquele caminho está com os dias contados, né, Davi? Com certeza Pronto. absoluta. Ela vai fazer ali até onde a consciência dela sustentar, mas vai ter um dia que ela vai chegar estressada e foda-se dieta e vai chutar o balde, comer um bocado de besteira e já era.